Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de estudo do grupo online Sueli Caldas Schubert. É com grande alegria que saudamos a todos. Hoje, conosco, temos a presença do querido João Korngold e Eulália Bueno. Estudaremos o capítulo 10 da obra Grilhões Partidos. Mas antes, então, de entrarmos no resumo do capítulo, gostaríamos de convidar a todos que se unissem a nós em prece. Querido Mestre Jesus, amigos e benfeitores deste grupo que se reúne ao redor de todo o mundo, rogamos, Pai, as suas bênçãos, o seu amparo, o seu alento a todos nós, corações sedentos de conhecimento e de paz, que estamos aqui na Terra e também no mundo espiritual. Que esses ensinamentos deste encontro de hoje possam calar fundo nos nossos corações e que o benfeitor venerando Manuel Filomeno de Miranda esteja inspirando, através dos espíritos trabalhadores da sua falange, os nossos companheiros de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Então, primeiramente, nós iremos apresentar o resumo do capítulo e, na sequência, passaremos a palavra, então, ao João e depois à Eulália, que irão nos trazer os aprofundamentos deste capítulo. Intitulado Na Casa de Saúde, o benfeitor Filomeno de Miranda inicia esse capítulo fazendo a transcrição da pergunta 264 de O Livro dos Espíritos, que nós deixaremos para os comentários logo mais. Então, neste capítulo, dando sequência ao capítulo 9, após terminada aquela reunião mediúnica, onde muitos obsidiados foram atendidos, alguns encaminhados para hospitais especializados em colônias no mundo espiritual, enfermeiros e assistentes todos envolvidos ali naquele trabalho de amparo aos desencarnados, que eram muitos. Nem todos foram para essa colônia, alguns permaneceram ali em regime de hospedagem na própria casa espírita. E aí, então, o venerável Bezerra de Menezes convoca a todos, destacando os irmãos Ângelo e Melquiades, para, então, desenvolver os esclarecimentos a respeito do seu objetivo, que era, então, conforme o próprio título do capítulo nos direciona, a uma visita na casa de saúde onde estava Esther. E aí ele vai, então, narrando como foi a visão deles quando chegaram até esse hospital, frenocômio, que ele chama. E interessante que a visão psíquica, né, integral dos benfeitores vai nos constatando uma realidade muito triste. Ele diz que eles vão chegando no pavilhão onde a jovem se encontrava e entrou em choque e também muito curioso por conta da multidão de espíritos que estava ali, desencarnados a centenas, ele disse, com a face muito variada, que se aglutinavam em magotes de doentes, totalmente desequilibrados, eram muito ignorantes a respeito da realidade espiritual que eles ainda se demoravam, muitos obsessores com a cara cruel, que demonstravam um rosto conturbado, os ódios que desequilibravam, perturbadores outros, zombeteiros, assinalados pelos vícios que eles tiravam proveito, com a máscara do cinismo indescritível. E também outros grupos vampirizadores que misturavam-se aos dementes encarnados, parcialmente liberados pelo sono num lastimável estado. Verdugos impiedosos,
conhecedores das técnicas obsessivas que arrastavam as suas vítimas em indescritíveis padecimentos, que desfaleciam de pavor, logo despertando para defrontar os adversários frios. Entidades hebetadas, semiescas, umas, deformadas, outras em promiscuidade deplorável. Então a gente já fica imaginando aquela cena de horror, né? Desencarnados ociosos, indiferentes, enchiam os pátios, os corredores, como frequentadores de espetáculos circenses, totalmente desconhecedores do estado em que se movimentavam, produzindo um ambiente miasmático que aspiravam, intoxicando-se cada vez mais e envenenando a psicosfera terrível que já reinava no ambiente. Um pandemônio ensurdecedor e aparvalhante sucedia-se em cenas que variavam da bestialidade mais vil à impiedade mais selvagemente elaborada, em cujos cenários muitos encarnados sofriam indefiníveis vilipêndios e atentados. Então ele ia observando que parecia que não havia nenhum tipo de sentimento de compaixão, de humanidade ali naquele ambiente, e que esses espetáculos de hediondez espiritual superavam tudo aquilo que a imaginação humana poderia conceber. Que ali se encontravam os campeões da insensatez e da perversidade, os ases da mentira, da traição, os hábeis dissimuladores, que, não obstante a ausência da roupagem orgânica, experimentavam as paixões mais assoladas, que os governavam em desmandos inimagináveis. Eles receberam as recomendações para que mantivessem o pensamento elevado através da oração e do equilíbrio, para que não entrassem na faixa vibratória daqueles irmãos menos felizes. E aí, então, ele pôde perceber também que haviam outros grupos de socorros que frequentavam também aquele hospital, fazendo menção de que a providência divina sempre responde ao apelo das nossas orações, porque nunca faltam as disponibilidades do Senhor, que sempre são colocadas ao dispor daqueles que o buscam. E aí, então, eles entram no quarto de Esther e começam a narrar os detalhes, que era realmente um lugar nauseante, que era parecido com uma cela presidiária, causava muito mal-estar, com vibrações perniciosas, densas, escuras, um fluido condensado, oleoso, que causava insuportável indisposição psíquica. Então, nós ficamos imaginando, vai para um hospital, teoricamente, para se melhorar, e aí se encontra numa psicosfera deste nível. E ela, então, estava subjugada em espírito, e ela estava jazendo ali ao lado do corpo, quase que completamente inconsciente, sob os efeitos de sedativo pernicioso e forte. E junto dela, em processo de imantação perispiritual, vigiava o algoz desencarnado. Havia mais 2 pacientes junto dela, e os benfeitores vão narrando, Filomeno de Miranda, que quase todas se encontravam parcialmente fora do corpo, inconscientes, exceção feita a uma senhora que era muito perturbada, que altercava com um perseguidor imaginário e que era fruto de longo processo dela própria, ideoplástico. E que, então, ela era mantida, alimentada por emanações maléficas, abundantes dos pacientes, das suas presas inermes. E aí, então, o apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, quando começa a sua oração, vai narrando que do seu tórax, a pouco e pouco, vai se iluminando e que se transforma num sol engastado no peito, surgindo dele essas fulgurações carregadas de superior energia,
incidindo sobre os espíritos levianos, produzindo neles choques que os despertavam, expulsando-os quase todos e fazendo, por fim, que se modificasse a paisagem fluídica reinante. Aí, então, logo após a sua prece, ele vai ausculando as exteriorizações mentais daquela senhora que estava junto do quarto de Esther, essa atormentada em espírito, e aí, então, ele vai nos esclarecendo a respeito do seu caso, dizendo que aquela irmã, ela estava sendo catalogada como esquizofrênica irreversível, na fase de hebefrenia de largo porte, em diagnose apropriada, fixadas as matrizes da distonia mental nas sedes perispirituais. O mecanismo cerebral, correspondente à área da razão e da personalidade, apresentava sombras características que preexistem desde a vida anterior, quando supunha poder burlar as leis, quando se entregava aos desvarios e a alucinações complexas. Em verdade, ela se manteve inatacável no conceito do mundo, mas não conseguiu fugir de si mesma, as lembranças da sua própria consciência em despertamento, lesando os centros correspondentes da lucidez e do equilíbrio que produziram nas sedes sutis plasmadoras do campo da forma, os desajustes que ora a lancinavam. E aí, então, foram aplicados passes cuidadosos, longitudinais, para que ela pudesse ver os benfeitores ali, ver o trabalho da equipe espiritual. Uma forte carga magnética e anestésica simultaneamente atingiu aquela senhora e lhe proporcionava, na organização física, um melhor funcionamento, com mais eficaz intercâmbio metabólico, do que se beneficiava o cérebro todo transformado. Eles perceberam que a sua respiração se fez mais tranquila, os músculos tensos por todo o corpo agora relaxavam, com admiráveis resultados no aparelho também digestivo, que estava particularmente desgovernado. E aí, Dr. Bezerra de Menezes prossegue explicando que toda enfermidade resguardada em qualquer nomenclatura sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Estando o campo estruturador, conforme nominam os modernos pesquisadores parapsicológicos ao perispírito, sob o bombardeio de energias deletérias, é óbvio que as ideias, plasmando as futuras formas para o espírito, criam as condições para que se manifestem estas doenças. E aí ele diz, vamos tomar, por exemplo, essa irmã Eudóxia, que estava sob observação no momento, dizendo que no dia seguinte ela apresentaria sinais de significativa melhora na saúde, embora as causas preponderantes da sua alienação nela mesma se encontravam. Numa forma de autocídio indireto, através do qual pretende eximir-se a responsabilidade, ela autossuplicia-se, mergulhando no desconcerto da loucura. Qual foi a má ação dessa irmã? E aí, então, resumindo, o caso da nossa personagem da noite, ela, na metade do século transpassado, porque o benfeitor escreve já no passado, né? Então ele fala na metade do século passado, ela era casada com um homem bom, de sentimentos elevados, mas ela era rebelde, malsinante, era uma companheira muito desagradável, até insuportável, ele aqui coloca. E aí o seu esposo pede o divórcio, pede a separação. Mas ela, muito orgulhosa, acredita que havia sido traída, que estava sendo substituída por alguém. Ela se cala, consente no divórcio, porém, tramando uma vingança sórdida. Ela vai, sem que ninguém desconfie, sem que ninguém nunca descubra, e bola esse hediondo homicídio,
matando primeiro, por envenenamento, o ex-companheiro, o esposo indefeso, e depois ela repete a mesma façanha com aquela quem ela suspeitava ser a sua amante, que era uma servidora sua, que ignorava qualquer tipo de suspeita e não tinha nada a ver com aquela trama que ela própria criou no seu imaginário. E apesar de ninguém nunca ter descoberto, ela sabia que tinha cometido aqueles crimes. A punição maior para o culpado, nos diz o benfeitor, é a presença da culpa esculpida na consciência. Quando ela for surpreendida pela desencarnação, ela transferiu para o além os dramas ocultos. O seu ex-marido já havia perdoado porque tinha uma alma nobre, mas ela se tornou perseguida pela serva, que não a perdoou. E aí, então, ela tinha muito remorso, e essas impressões vigorosas de expiação junto à vítima, a intranquilidade, acabaram lesando os centros da sua consciência, resultando na enfermidade que ela estava padecendo naquele momento. E depois de breve silêncio, ele conclui que os núcleos desarticulados no perispírito produziram as condições físicas do encéfalo que se desconectaram quando ela completou 30 anos, idade que se deixara assediar pela fúria do desequilíbrio, embora as distonias graves que a perturbavam desde a adolescência. E por fim, disse ele que ela então purgaria ainda um pouco mais até o momento da desencarnação, quando então seria tomada as vestes a fim de recomeçar noutra condição, o que espontânea e levianamente acabou adiando. Então, brevemente, resumidamente, este é o capítulo, e agora nós passamos para o nosso querido João iniciar os aprofundamentos da noite. Olá, amigos. É sempre uma alegria muito grande podermos voltar aqui para estudar um pouco mais desta brilhante obra de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. E todos os capítulos começam com uma passagem do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. Nesse capítulo especificamente é a pergunta 264, que Kardec pergunta aos espíritos o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. E a resposta dos espíritos é que escolhe de acordo com a natureza das faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, outros preferem experimentar as tentações da riqueza do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que um e outro desenvolvem. E muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E aí, nesse capítulo, a gente tem a nossa irmã Eudóxia claramente passando por uma expiação. Então, a gente gostaria de visitar o que são provas e o que são expiações, porque a gente sabe, se fala muito hoje em dia, que vivemos num mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. O que são provas e expiações? Provas se referem a situações e experiências em que os espíritos enfrentam na sua reencarnação. São oportunidades de aprendizado, oportunidades de progresso espiritual, fazem parte do processo de desenvolvimento moral. A vida na Terra é uma escola, então os espíritos reencarnam com a oportunidade de enfrentar provas, de novo, não expiações, nós estamos falando em provas aqui. O que essas provas podem envolver? Podem envolver dificuldades materiais, relacionamentos conturbados, enfermidades, perdas afetivas e outros desafios. São oportunidades para o espírito aprender e evoluir. Não são castigos ou punições divinas.
mas sim um meio de crescimento espiritual, e são feitas com base nas necessidades nossas de aprendizado e evolução. O objetivo delas é permitir que os espíritos desenvolvam as virtudes como a paciência, tolerância, amor ao próximo, perdão e humildade. O nosso objetivo aqui é diminuir ou eliminar imperfeições e adquirir virtudes. E essas são todas virtudes que temos que adquirir. Mas existem também provas coletivas, tá? Que são coisas que a gente precisa entender, que envolvem situações de natureza social, política ou econômica. E para que elas servem? Servem para estimular a nossa solidariedade, fraternidade e justiça, e contribuem para o progresso da humanidade como um todo. Então, quando a gente tem alguma catástrofe, alguma provação, mesmo uma epidemia, podem ser provas para a humanidade progredir. E é importante lembrar sempre que as provas e as provações são temporárias e passageiras, que sempre têm um fim, que o espírito colhe o fruto do seu esforço e aprendizado. Então, as provas e provações devem ser entendidas como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual, nas quais enfrentamos desafios para desenvolver as nossas virtudes e superar as limitações. O objetivo final é o progresso moral e a aproximação com a perfeição divina. E as expiações? Enquanto as provas são desafios e situações nas quais buscamos o aprendizado e o desenvolvimento espiritual, as expiações são situações que o espírito reencarna precisando reparar erros e faltas cometidas no passado. Claramente, no caso da nossa irmã Eudóxia, como a Gisele nos descreveu, é uma expiação que ela está passando, enfrentando essa doença mental causada por faltas cometidas no passado, que a gente teve a descrição. Mas essas expiações não são castigos divinos, são consequências naturais das nossas ações passadas como espíritos. Tem o propósito de proporcionar o nosso amadurecimento espiritual, nos conscientizar dos erros cometidos e resgatar a falta, sempre com o objetivo do crescimento moral. O processo da expiação está claramente ligado à lei da causa e efeito, ou também lei da ação e reação. Mas também as expiações não são eternas, sim temporárias. Cada espírito tem a capacidade de superar suas faltas e alcançar a reconciliação. Nós nunca vamos vir para uma reencarnação sem a capacidade de superar as provas e as expiações. Mas e a participação dos espíritos na escolha das provas e expiações? Essa é uma pergunta que sempre muito comum nos estudos. Então, o que a gente precisa entender é que para você poder participar do seu planejamento reencarnatório, a primeira condição é você aceitar e entender que existe a reencarnação. Porque existem muitos espíritos que voltam para o mundo espiritual não conhecendo a reencarnação, amarrados nas suas crenças religiosas e que continuam nesse estado no mundo espiritual, e o processo de reencarnação, que é um processo natural, é uma lei divina, segue seu curso normal com espíritos responsáveis, os nossos espíritos guias, os nossos anjos da guarda, assim chamados por outras religiões, que cuidam do nosso processo reencarnatório. Se a gente quiser aprender um pouco mais sobre isso, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, a gente tem uma visita de André Luiz ao plano, ao departamento de reencarnação em nosso lar, onde ele tem contato com vários espíritos que estão em processo de reencarnação, e guiado por Manasses, que é o guia dele
nesse estudo, ele aprende que existem os chamados completistas, que são os que podem participar e planejar o seu novo corpo físico. E aí André Luiz pergunta o que são, e os completistas são aqueles que cumprem 100% do objetivo na sua reencarnação. A grande maioria de nós, espíritos ainda imperfeitos, normalmente cumpre de 40% a 60% do que trazemos aqui dos objetivos. E aí tornamos mais difícil o nosso planejamento, participar do nosso planejamento. Normalmente, nesse departamento de reencarnação do nosso lar, são os casos especiais. Eles deixam bem claro que a grande maioria dos processos reencarnatórios são processos como se fosse uma esteira rolante, processos naturais que ocorrem de acordo com a lei divina. Os processos que merecem atenção e cuidado são processos mais específicos de missionários, de espíritos que têm que passar por expiações mais difíceis, espíritos mais evoluídos que merecem a assistência. Leon Denis, no capítulo 51 do livro Depois da Morte, ele nos fala que o espírito inferior, que ignora as leis divinas e é pouco cuidadoso com seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte, ou seja, a consequência do seu processo de reencarnação é um processo natural. Já o espírito adiantado, ele se inspira nos exemplos que o cercam na vida fluídica, no mundo espiritual, conferencia com seus guias espirituais, pesa as condições da sua reencarnação, escolhe os obstáculos, dificuldades, traça o programa e depois toma as resoluções com o propósito de vir aqui executar. E só volta à reencarnação quando está seguro que tem o apoio dos amigos invisíveis que o auxiliarão nessa tarefa. Um outro caso muito interessante nos livros de André Luiz, que a gente pode mencionar do processo de provas e expiações, é no capítulo 18 do livro Ação e Reação, quando Drauzio nos fala de dois espíritos que ele conhecia há um tempo atrás na esfera superior, chamados Ascânio e Lucas, que depois de muitos lustros de amparo aos espíritos transviados e sofredores, já bem evoluídos, infatigáveis no trabalho, pediram a oportunidade de ingresso em esferas mais elevadas. Mas foram informados que não tinham a condição necessária para o voo desejado. Totalmente absortos no trabalho de auxílio e resgate aos amigos em necessidade, se esqueceram de mergulhar no passado deles em busca de reparar os problemas que haviam criado em encarnações anteriores. Então, apesar de possuir créditos extensos em quase 5 séculos de aprendizado e trabalho, antes desse trabalho, eles haviam se esquecido que, quando reencarnados na época como no exército de Joana d'Arc, causaram a morte de 2 companheiros jogando-os do alto de uma fortaleza. E quando eles revisitam esse passado deles, eles resolvem, então, já pelo merecimento que têm, participando desse plano reencarnatório deles, em participar do projeto de reencarnação deles e reencarnam voltados para o trabalho na aeronáutica e na engenharia e desencarnam num acidente de avião. Ou seja, a causa e efeito, o resgate do assassinato jogando do alto de uma fortaleza acontece pela desencarnação num acidente de avião, mas não sem antes eles terem contribuído muito em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia. Druso comenta que
nem todos podem selecionar o gênero da luta. Aqueles que possuem grandes créditos morais, quais esses benfeitores, têm esse direito. Outros acabam vindo nesse processo de reajuste, já com os débitos contraídos, e aí escolhendo objetivos e dificuldades relativos à sua necessidade de reparação. Nesse capítulo, eles estão resgatando vítimas de um acidente de avião. E aí, André Luiz descreve, muito interessante, o processo de resgate, os espíritos que ainda se encontravam presos ao corpo, os espíritos que já eram libertados, e aí a cada um deles de acordo com a sua evolução. Emmanuel nos fala, no livro Nascer e Renascer, no capítulo 6, que nem todos, depois da desencarnação, desfrutam de improviso a faculdade de escolher o lugar ou situação em que deva prosseguir no esforço de evolução, porque quase sempre é imperioso o regresso às sombras da retaguarda para nos refazer com sofrimento e lágrimas, amargura e sacrifício e ensejo perdido de acesso à luz. Portanto, se desejamos a marcha vitoriosa para depois do túmulo, em que se nos renova a visão espiritual, devemos nos afeiçoar com perseverança e lealdade ao nosso dever, dele fazendo o nosso pão espiritual a cada dia, porque assim podemos alcançar o triunfo e a elevação de amanhã. É indispensável que nos consagremos à atenção desde hoje. Então é importante termos consciência do processo reencarnatório, nós espíritas, com conhecimento todo desse material que o Espiritismo, tão farto que o Espiritismo nos oferece, temos a obrigação de colocar em prática no dia a dia os ensinamentos que recebemos, para nos prepararmos, então, para o retorno à pátria espiritual e já construindo, como construímos a cada dia, o nosso futuro e podermos, então, ser merecedores de participar do nosso plano reencarnatório, da nossa próxima reencarnação, em que, sabendo das responsabilidades e do que devemos cumprir, poderemos, então, ter o apoio dos amigos espirituais e uma possibilidade muito maior de sucesso de acordo com o nosso conhecimento e a nossa elevação moral e espiritual. Então, esses eram os nossos comentários para o capítulo de hoje. Sempre muito oportunos, João. A gente, como estava falando, né, antes de iniciar o estudo, nós precisamos sempre relembrar as coisas básicas, né, os princípios básicos do Espiritismo, e eu acredito que hoje pudemos compreender ainda um pouco mais com a sua contribuição. Obrigada. Eulália, agora a palavra está com você. Muito obrigada, Gi. É com gratidão que nós damos sequência, porque tivemos um resumo maravilhoso. Eu admiro quem tem essa capacidade de resumir. Agradeço ao João. E vamos recordar que eles se encontram num hospital especializado em doenças mentais. E exatamente naquele quarto em que se encontrava Esther, percebemos as companhias espirituais numa troca de energias deletérias. Aquelas jovens, excetuando-se a senhora Eudóxia, totalmente encharcadas de medicamentos muito pesados que lhes atingia a capacidade espiritual, porque se postavam
ao lado do corpo, da mesma forma, tomadas pelo medicamento, sem uma aparente capacidade de reagir, mas nós precisamos perceber que essas circunstâncias, infelizmente, por descuido moral, não estão apenas limitadas aos hospitais especializados em cuidados com doenças psiquiátricas. Então, nós fomos buscar em A Gênese, no capítulo 14, fluidos, no seu item 45, onde Kardec nos traz, dizendo que os maus espíritos pululam ao redor da Terra, como consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade se vê a braços aqui embaixo. Quando vamos ao mesmo livro, desta vez ao capítulo 18, nós vamos perceber que num trecho disse que enfrentaremos um período grave em relação às doenças psiquiátricas, à depressão, aos estados de perda da clareza do raciocínio, que nos remeterão à época de Jesus, quando os leprosos tinham os seus nomes retirados do livro dos vivos. E, infelizmente, estamos vendo, e Manuel Filomeno de Miranda antecipou em dezenas de anos, com livros claros, citando exemplos minuciosamente relatados, para nos fazer despertar para a nossa responsabilidade com o ser espiritual que somos, a fim de que não nos permitamos ser engolidos pela materialidade, pelo materialismo, como foi o caso da senhora Eudóxia, que manteve aquela aparência de mulher honesta e que havia cometido crimes como descrevia o seu marido. Ela era uma pessoa de difícil convivência, o que nos mostra que o seu estado de esquizofrenia não vem apenas como consequência do crime. Claro, o crime teve o peso maior, mas o seu comportamento nessa área já era totalmente desequilibrado. Então, quando Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção para o momento em que ele, Ângelo, Melquíades, sob a direção de Bezerra de Menezes, encontrar um ambiente espiritual daquele hospital muito conturbado, com a presença de espíritos vampirizadores. Claro, eles sugavam, literalmente falando, toda a energia, o fluido vital dos pacientes ali internados, totalmente dopados pelo excesso de medicamentos, inertes física e moralmente, não conseguiam, pelo comportamento anterior, de não serem tratados a nível da religião, da religiosidade, do retorno a Deus. Então, nós fomos buscar o livro Transtornos Mentais, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que fala dessa ambiência espiritual, que, como vemos em A Gênese, não é restrita apenas a esses locais
No capítulo 8 do livro, intitulado As Obsessões, Sueli nos chama a atenção, olhando o panorama terreno, com as lentes da percepção espiritual, constatamos a terrível poluição ambiental que parece prevalecer sobre tudo mais em nosso planeta. Todavia, não percebemos unicamente os poluentes químicos, tóxicos, prejudiciais, mas especialmente os de ordem moral, que se alastram, contagiam e impregnam as mentes com seu baixo teor vibratório, mentes inquietas, imaturas, invigilantes, desequilibradas, absorvem os poluentes morais que despertam os instintos, assulam as emoções inferiores, deixando as criaturas entregues às sensações primitivas, como se usufruí-las fosse o único móvel da vida. E é fato, hoje, tamanho ar de normalidade cai sobre os comportamentos imorais, que na maioria das vezes eles são aceitos como fazendo parte natural da convivência social. E isso abre cada dia mais campo às infiltrações obsessivas, acionando os complexos de culpa, as pendências que muitas vezes nós não teríamos como lidar nesta vida, digamos, que não faziam parte do nosso planejamento reencarnatório, mas que ao aceitá-las, porque temos as más inclinações, e segundo encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no seu item 4, o verdadeiro espírita, ali percebemos que o antídoto não é a perfeição, mas é o esforço que empregamos em domar as nossas más inclinações. Isso é muito importante de ser frisado. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se é possível nós, reencarnados, sob a capa biológica que tolhe as nossas lembranças, conseguirmos domar essas más inclinações. E a resposta é contundente, que nós conseguiríamos sim, e que às vezes com pouco sacrifício, com pouco esforço. E eles seguem dizendo que não temos nos esforçado o suficiente para nos libertarmos delas. Então é óbvio que com as más inclinações, com as inspirações, as infiltrações, o processo constritivo que esses espíritos exercem sobre esse nosso pouco esforço, facilmente adentramos o desequilíbrio mental. Então, nunca se viu tanto os transtornos de pânico, o transtorno bipolar, a depressão e outros transtornos que têm tirado de circulação, é a palavra correta, muitas criaturas que não conseguem exercer a sua profissão, não conseguem uma relação minimamente saudável com os seus companheiros, com a sua própria família. E, obviamente, o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, que trata da obsessão, no item 254, a pergunta número 6, a subjugação corpórea chegada a certo grau poderá levar à loucura? Essa subjugação corpórea é o que nós vimos acontecer com Esther, logo no início do livro.
no dia de uma festa que marcaria para sempre a sua juventude. E a resposta dos espíritos é sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. O mundo, esse materialismo exacerbado, para o qual entregamos todas as nossas energias, dedicamos a própria vida, sem refletirmos sobre as nossas necessidades espirituais, ou a cada dia abrirmos um pequeno campo de meditação, de oração, para nos aconchegarmos aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo guardião. Parece que blindamo-nos das boas influências. E ainda hoje, em aula, conversando com os amigos, nós dissemos que no próprio livro dos médiuns, no capítulo 31, no item 11, ali diz que todos indistintamente temos um anjo guardião. Então, isso é presença efetiva. Mas isso não quer dizer que todos tenhamos obsessores. E o que é que mais fazemos? Mais damos valor aos obsessores, mais nos deixamos conduzir por eles, porque eles sabe bem tudo que é da matéria. Pela falta do corpo, os vícios são aqueles que mais os chamam. Mas quando nós falamos de vícios, não estamos falando dos alcoólicos, das drogas lícitas e ilícitas, estamos falando dos vícios morais também. Eles precisam da energia que o corpo patrocina para sentirem-se vivendo aquelas circunstâncias. Então, é óbvio que se nós lhes dermos uma oportunidade, ao adentrarem o nosso psiquismo, vão de tal maneira submetendo-nos que chegamos a essa subjugação corpórea que pode levar à loucura. E ele segue dizendo, entre os que são tidos como loucos, muitos são apenas subjugados. Olha a Esther. Precisariam de um tratamento moral. E quem dali, daquela enfermaria, mais relativamente onde Bezerra e Manuel Filomeno de Miranda fecham o capítulo, quem daquelas que ali estava não era subjugado, tamanha o número de espíritos vinculados a elas, sugando essas energias deletérias. Então, precisariam de um tratamento moral e não apenas de tratamentos corpóreos. Foi o que Rosângela vinha tentando fazer por Esther, tocando o coração de seus pais, pois que estes os tornam verdadeiros loucos. Prestem atenção. E não é que aqueles medicamentos atiravam a um poço de loucura, criando dependências a nível cerebral e deixando lesões futuras, como vamos ver à frente no livro. Quando os médicos conhecerem o espiritismo, saberão fazer a distinção e curarão mais doentes. E aí eu achei uma coisa muito interessante na internet, porque o CID já reconhece o transtorno obsessivo. Claro que está no CID-10, F42, e depois nas suas subclassificações, transtorno obsessivo compulsivo. Então, de uma certa forma, esse obsessivo, se bem que não se refere na medicina à ação de um espírito sobre o paciente, mas a obsessão de repetir as atitudes, a breve tempo, com absoluta certeza, a medicina vai ampliar o seu entendimento com o conhecimento do espiritismo.
Aqui fala que a dona Eudóxia estava numa espécie de hebefrenia. Então, quando se caracteriza a esquizofrenia, e nós já vamos ver, a hebefrenia é uma variedade de esquizofrenia em que se observa, em geral, uma incoerência na fala e nas atitudes, um comportamento tolo e inapropriado. Então, é uma variante dentro da esquizofrenia. Voltando ao livro, aliás, o livro excepcional, Transtornos Mentais, da Sueli Calda Schubert, transtornos psicóticos, no tema esquizofrenia, ela nos traz o quanto a esquizofrenia é dolorosa, não apenas para quem a sofre, mas para quem convive com aquela criatura. Então, ela traz a opinião de Jung, onde ele diz a investigação da esquizofrenia constitui uma das tarefas mais importantes da psiquiatria futura. O problema encerra 2 aspectos, e nós acrescentaríamos mais um, né? 2, um fisiológico e um psicológico, mas todos eles são consequências da doença moral abrigada no espírito imortal. Pois, como se pode perceber, essa doença não se satisfaz com uma única explicação. Então, vejam Jung dizendo que não é fácil a medicina explicar em todas as suas nuances a esquizofrenia, porque ela é um grande complexo de culpa, o caso de Eudóxia deixa isso muito presente, e ainda nos chama a atenção quando no parágrafo 12 falam que ela altercava com um perseguidor imaginário, fruto de longo processo ideoplástico. Então, ela formatou no seu complexo de culpa a existência do cobrador. É quase como você se inscrever numa academia, você não gosta de academia, mas desde que você paga, você vai e pratica. E, às vezes, aquela criatura que não está desperta para o bem, que não se candidata ao voluntariado do bem, ao cuidado para com a religião, ela também se arrepende, ela sofre de culpas. E, ao invés de buscar o processo reeducativo, que o Espiritismo é farto em oferecer, ela idealiza, ela tanto alimenta a presença daquele a quem prejudicou, que a sua energia cria uma ideoplastia, porque nós sabemos que no mundo espiritual o pensamento é matéria, isso é questão de patamar fluídico. Então, no mundo espiritual, pensamento é matéria, e ela criou a figura do cobrador. Então, no compêndio de psiquiatria, a esquizofrenia é considerada como a mais devastadora das doenças mentais. Prestem atenção. Idealizada num grande complexo de culpa, em que não apenas existe essa situação na pessoa, mas o cobrador que impõe ordens, muitas vezes ordens muito prejudiciais, e ele, por não se recuperar moralmente, acredita que precisa obedecer para não receber de volta um mal que praticou. Então, ele é submetido, constrangido totalmente a obedecer. Porque seu início ocorre cedo, normalmente, na vida do paciente, e seus sintomas podem ser destrutivos, não apenas para o paciente, para a família, mas também para os amigos. A esquizofrenia compreende um grupo de transtornos com causas heterogêneas. Entre essas causas, a mais importante é a espiritual, que vai se espraiando no campo cerebral e biológico da pessoa,
e não expressa apenas a pessoa, mas os copartícipes, os credores que não perdoaram, que parecem, dão ar àquela criatura, que ela tem vários procederes, mas que não são dela, são desses espíritos para os quais ela serve de intermediário. E na visão espírita, nós fomos buscar no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes falando que a esquizofrenia é enfermidade muito complexa nos estudos da saúde mental. A consciência individual não se poupa quando se descobre em delito, engendrando mecanismos de auto-reparação, afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno. A consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como os seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que lhe danificam o complexo orgânico e emocional. Mas tem mais um motivo, e esse chegou a me emocionar, porque ele diz assim: noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros de lucidez e de afetividade, que respondem com indiferença e insensibilidade. Então, a dor da culpa, da perseguição inclemente faz com que eles optem por um corpo limitado. No parágrafo 13, refere-se a entidades entorpecidas que permaneciam hibernadas em longo processo sonoterápico. Eu vou remeter vocês aos Mensageiros, livro da coletânea de André Luiz, capítulo 22, Os que Dormem. Então, eu retirei só um pedacinho onde diz assim: este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. São criaturas que nunca se entregaram ao bem vivo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditam convictamente na morte como nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. O entorpecimento invade os espíritos vazios de ideal criador. Então, nos chama a que não podemos mais dispensar a urgência da busca de Deus, da religião, essa religião que nos leva ao exercício, nos faz compreender que a cura não está nos medicamentos da terra, estes atenuam as suas consequências, mas que enquanto não nos devotarmos a vencermos as nossas más inclinações, nós vamos encerrando falando da pergunta 893, em que Kardec questiona como é que nós poderemos alcançar uma virtude? E a resposta é simples: cada vez que resistires a uma má inclinação, estarás conquistando virtude. Nós vemos, sim, esses espíritos benfeitores adentrando esses hospitais, como em qualquer hospital, a presença maciça da espiritualidade amiga, devotada, procurando, como vemos nas caravanas do mundo espiritual, invadindo as trevas, as sombras mais dolorosas, sempre prontos para o resgate. E se não fosse a ausência de fé dos pais de Esther,
com absoluta certeza, ela já estaria fora daquele hospital, num caminho de recuperação. Mas como vamos ver, a recuperação definitiva, a lucidez, o equilíbrio e a paz precisa de nós o esforço de nos recompormos moralmente conosco, com os nossos inimigos e voltarmos a seguir os exemplos imorredouros do maior de todos os médicos que já se vestiu de carne no planeta, esse médico de almas que é Jesus. O bem, o amor são a definitiva cura. Muita gratidão e fiquem com Deus. Nós é quem agradecemos, Eulália, pelas suas valorosas contribuições, e realmente nós temos que ter esse tipo de compreensão, né, para lidar com as expiações, sabendo que aquele que já nasce nessas condições, se for bem orientado, bem guiado, já vai estar expurgando muitas coisas para ser feliz lá na frente, né? Então, essa visão a respeito da vida espiritual que o Espiritismo nos proporciona é, vamos dizer, a nossa salvação, né? Nós precisamos dessa compreensão para podermos aceitar as coisas como elas acontecem nas nossas vidas. Muito obrigada a todos os corações que se reuniram conosco neste estudo. Mais uma vez agradeço ao João, à Eulália, faço votos de muita paz e até o próximo encontro.